O Ricardo, aos 18 anos, publicou o seu primeiro livro. E ele vai contar uma história muito interessante que aconteceu entre ele, menino, jovem, e Carlos Drummond de Andrade, no Rio de Janeiro. Pois é, Rui, eu nasci no Rio de Janeiro e fui criado no Rio de Janeiro, estudei com os padres jesuítas no Santo Inácio de Loyola, um ensino puxado, severo, muito exigente. E logo cedo, meu pai era amigo do Carlos Lacerda, eu fui trabalhar na Tribuna da Imprensa, porque papai, embora fosse médico e industrial do setor farmacêutico, ele era um sujeito muito sensível, gostava muito de cultura, de educação, e percebeu que eu não tinha nenhuma vocação para a área dele. E acho eu, até a mamãe sempre dizia isso, que meio triste, ele procurou Lacerda e disse, olha, este menino não vai dar para aquilo que eu faço e tal. Mas ele gosta dessa área de comunicação e tal, então você bota aí meio período para ele ir trabalhando no seu jornal. E a Tribuna da Imprensa era um prédio antigo ali na Rua do Lavradio, embaixo ficava a gráfica, em cima, uma escadaria, ficava a redação. E aí eu tive a oportunidade de começar a conviver com grandes jornalistas e alguns grandes escritores. Eu, durante um tempo, o Manuel Bandeira, que é outro grande poeta, já surdo, eu passava um período na casa dele, onde eu atendia telefone, ele mandava o pessoal ligar num determinado horário. E aí eu atendia o telefone, anotava recado, e abria correspondência, ajudava, ia ao banco e tal. Por quê? Porque eu queria estar perto dele e da biblioteca dele. E fui conhecendo vários escritores, etc. e tal. Mas a história do Drummond, eu já trabalhava no Correio da Manhã, e eu notei que ele saía do emprego dele no Ministério da Educação, vinha a pé, entrava no jornal, sentava, escrevia a crônica dele, entregava para o editor, descia, ficava no ponto do ônibus, pegava o ônibus para Copacabana, onde ele morava. Eu, garoto, começando a escrever poesia e tal, perto do Carlos Drummond de Andrade, aquilo para mim era só de estar ali no mesmo ambiente, mesmo que meio longe, aquilo já era o máximo. E aí eu tive uma ideia brilhante, eu falei, eu vou fingir que moro em Copacabana, eu morava em Santa Teresa, e vou regular o horário com ele, saio com ele, vou para o ponto do ônibus, fico do lado dele, entro no ônibus, quem sabe sento ao lado dele, e um dia ele puxa a conversa comigo, ou eu com ele, tomo coragem, porque ele era um sujeito muito elegante, muito educado. Agora, ele era tão introspectivo e tão sério que ele passava uma imagem de bravo, de antipático e tal. Mas não era nada disso. Só que essa imagem afastava as pessoas. E eu tinha medo dele, né? Medo em todos os sentidos, até no sentido do respeito pela sabedoria dele. E lá ia eu, e sempre assim, inseguro, esperando a chance de puxar a conversa e tal, até um dia que ele olhou para mim no ônibus, eu sentei do lado dele, ele olhou para mim e disse assim, você pensa que eu sou idiota? Eu fiquei branco, gelado, eu falei, não, pelo contrário, eu penso que o senhor é uma pessoa brilhante, um gênio e tal. Ah, nem tanto. Agora, eu estou observando que você anda me perseguindo. Eu falei, não, senhor e tal, sem graça, né? Ele falou, não, pode se abrir, diga aí, o que está acontecendo e tal. Aí eu resolvi desabafar. Falei, não, é o seguinte, eu escrevo poesia, eu tenho tanta admiração, eu li tudo que o senhor escreveu, eu tenho todos os seus livros, eu sonho com a chance de lhe mostrar minhas coisas e o senhor opinar, me ajudar e tal. Mas não precisa ficar me perseguindo, não, pode trazer aí na redação, eu dou uma olhada e tal. E eu levei os originais e tal, que eu já guardava, ia juntando numa pastinha. E aí ele levou para casa, passaram uns dias, ele me deu um texto junto com os originais, falou, olha, você leia na sua casa. E eu levei aquele papel e guardei, obviamente, a vida toda com muito carinho. Mas eu passei por atribulações na vida, passei aqui muitas mudanças de casa, vivi no exterior 8 anos e tal, e um dia acabei perdendo o papelzinho do Carlos Drummond. Recentemente, mexendo em guardados, reencontro o papel. E fiquei muito feliz, né? E ele faz uma avaliação do meu trabalho e faz uma recomendação interessante. Ele diz, olha, você
tem um trabalho bom, você sabe escrever, você tem o domínio da escrita, você provavelmente vai fazer sucesso, mas não queira fazer sucesso, não persiga o sucesso, não corra atrás dele. Ele é uma coisa que virá naturalmente na sua vida. E foram sábias palavras. Uma outra coisa muito interessante, eu perguntei para ele, mas qual é a receita para escrever bem? Ele olhou para mim e disse assim, é não escrever. E eu nunca mais esqueci disso, porque a importância do trabalho do jornalista, do escritor, daquele que comunica, a responsabilidade é tão grande que às vezes é melhor nem escrever. Ou pensar bem e escrever de maneira direta, objetiva. Ele era contra a pessoa prolixa, ele era contra aqueles que queriam escrever bonito e acabavam se perdendo e não passando a mensagem. Então ele disse, não tenha preocupação em escrever bonito, não tenha preocupação em mostrar erudição. Conte o caso ao seu jeito que vai dar certo.